Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia americana e demos um recorte para a mitologia do Brasil. E o personagem de hoje é a mistura mítica, folclórica, mitológica. No Brasil, acho que é conhecida essa história, acho que nos 4 cantos do nosso país, que é a lenda do corpo seco. Bem, o corpo seco é uma figura proeminente na cultura brasileira, especialmente em estados como Minas Gerais, São Paulo e Goiás. A lenda geralmente descreve um corpo seco como um cadavérico magro, com a pele grudada aos ossos, vagando por cemitérios, encruzilhadas ou caminhos ermos, assombrando e aterrorizando aqueles que o encontram. Portanto, a origem dessa história. A origem e as características do corpo seco vão variar ligeiramente região para região, mas alguns elementos são recorrentes. Origem, dessa maldição. A versão mais comum da lenda atribui a condição do corpo seco a uma vida de extrema maldade e egoísmo, uma pessoa que foi muito mal, muito ruim, e extremamente egocêntrica. Ele seria uma pessoa tão perversa em vida que maltratava os pais, explorava os outros, não tinha respeito por Deus, nem pelos próximos, e muito menos aos animais, que ao morrer seu corpo não foi aceito na terra, nem mesmo pelo próprio inferno o quis. Como resultado, seu corpo se recusa a apodrecer e a se integrar ao ciclo natural da vida e da morte, permanecendo em um estado de putrefação constante, mas sem desintegração completa. Vou dizer que isso aqui me lembra um pouco a história grega, da travessia do rio Estige, que o barqueiro Caronte pega as almas para levar para o inferno. Aqueles que ficam à margem do rio não podem atravessar. Na mitologia, se não tiver com que pagar o barqueiro, que é o dracma, a moeda grega é o dracma, dourado, de ouro, você não consegue atravessar. Essas pessoas ficam ali, não estão nem vivas e nem mortas, e ficam numa penumbra, num medo, numa inconstância de incerteza, nem céu, nem inferno, nem purgatório, nem nada. Mais ou menos se enquadra aqui, só que em vez de estar à beira do rio, está no mundo dos vivos. Características e aparência. A aparência cadavérica. O corpo seco é invariavelmente descrito como extremamente magro, com a pele ressecada e grudada aos ossos, daí derivação do nome corpo seco. Odor fétido. Frequentemente, a lenda menciona que ele exala um cheiro insuportável de morte e decomposição, que antecede a sua aparição. Vagando sem descanso. Ele é condenado a vagar eternamente, sem encontrar paz ou descanso, como punição divina ou sobrenatural. E as interações deles conosco, os vivos? As histórias sobre o corpo seco geralmente envolvem encontros assustadores. É conhecido por aparecer de repente em locais isolados para assustar viajantes, caçadores ou qualquer pessoa que se aventure em seus domínios, a região aonde ele vaga. Em algumas versões mais macabras, o corpo seco pode tentar atacar, estrangular ou arranhar suas vítimas. Ele é capaz de causar danos físicos, embora seu principal objetivo seja infligir terror. Em outras palavras, ele se alimenta do medo, A lenda do corpo seco serve como um conto de advertência, especialmente para crianças, sobre as consequências de uma vida de desrespeito, maldade e desamor. É um lembrete de que as atitudes perversas podem levar a um destino terrível mesmo após a morte. Como se evita essa maldição, Uma das coisas são a questão da religiosidade, da fé. A oração são frequentemente citadas como melhores defesas contra esta maldição, pois seria uma entidade ligada ao mal e à ausência de bênçãos divinas. A mensagem subjacente é que, ao viver uma vida de bem,
não há por que temer tais entidades ou maldições. E quanto aos seus relatos e efeitos macabros, né? Vamos aprofundando mais isso. No que consta, né, no odor de morte, uma das suas características, muitos relatos contam que mesmo ao ver o corpo seco, as pessoas sentem um cheiro insuportável de carne podre e decomposição. Esse odor fétido e nauseante seria o primeiro sinal de sua presença, causando calafrios, pânicos e até mesmo qualquer aparição visual. Ataques nas estradas solitárias, né? Caminhoneiros, viajantes ou pessoas que andam em estradas ermas e isoladas, especialmente à noite, são frequentemente os protagonistas de histórias macabras. O corpo seco pode aparecer de repente à beira da estrada como uma figura esquelética de olhos vazios. Em algumas versões, ele tenta parar os veículos pedindo carona. Se a carona for dada, o terror se instala. A criatura pode se materializar dentro do carro, tentar estrangular o motorista ou simplesmente desaparecer, deixando um rastro de cheiro de morte e um trauma profundo. Em outra história, ele se agarra ao veículo, deixando marcas de garra e um som de arranhões agonizantes. Há uma versão mais perturbadora da lenda, é a de que o corpo seco, por ter as pernas enfraquecidas ou por pura perversidade, pode pular nas costas de um viajante desprevenido, usando como uma espécie de montaria viva. A vítima sente o peso inexplicável e um frio gélido nas costas, e se debate em desespero enquanto o corpo seco se acomoda, levando-o para lugares desconhecidos ou até mesmo para sua própria tumba. A pessoa fica exausta e aterrorizada, muitas das vezes perdendo a consciência ou levando à loucura após passar por essa experiência torturante. Enquanto assombrações em fazendas e casas, há algumas regiões que o corpo seco não se limita às estradas. Ele pode invadir propriedades rurais, jogando pedras nos telhados, batendo nas portas ou aparecendo em janelas, aterrorizando os moradores. Há relatos de animais que ficam agitados, latindo desesperadamente ou fugindo, pressentindo a presença da criatura. Isso pode levar a noite de insônia, medo constante e até mesmo abandono de propriedades. E quanto à visita a cemitérios? Como sua origem está ligada à rejeição da terra, cemitérios são locais propícios para as aparições. Algumas lendas contam sobre coveiros que se depararam com o corpo seco durante suas tarefas noturnas, ou pessoas que vêm emergindo de suas covas, sua pele ressecada e músculos contraídos em uma forma grotesca. A visão seria tão chocante que poderia causar ataques cardíacos ou colapsos nervosos. Vozes de lamentos. Algumas outras variações da história dizem que esse ser não só aterroriza visivelmente, mas também com sons. Seus lamentos e gritos ecoam na escuridão, especialmente nas noites de lua nova, causando calafrios e uma sensação de desespero em quem os ouve. Em algumas lendas, a criatura é a manifestação física do bradador, uma alma penada que grita de dor e tormento por seus pecados. E quanto à maldição de não morrer, né, que é o ênfase da situação, a consequência mais macabra da lenda é a própria condição de ser um corpo seco, né? Uma existência eterna de agonia. Nem Deus, nem o diabo, nem a própria terra o querem. Ele está preso entre a vida e a morte, condenado a uma putrefação constante e a vagar sem descanso, sentindo a dor de sua própria maldição. É um destino mais terrível do que a morte. Nós podemos observar que isso faz um paralelo muito grande com a questão do nosso caráter, né? De nem Deus, nem o diabo, nem a terra querer. Por quê? O ser maligno, o ser que se entrega à maldade, a uma ruindade extrema, ele já se auto-amaldiçoa. E nós temos que entender que, quando nós falamos de auto-maldição,
nós estamos ligados muito a uma questão social, a dureza de coração. A dureza de não entender, de não querer ser uma pessoa compassiva, de ser uma pessoa melhor. Se vocês pegarem o propósito do canal Pleiadianos, que é justamente a contramão de tudo isso que nós estamos falando, deste personagem, serve um de significado muito importante. O que nós estamos fazendo com a nossa essência enquanto ser humano? Quando eu falo essência, quando a nossa alma, nosso ser existir, aquilo que nos brada, aquilo que nos dá, que é a chama do ser existir como pessoa. Portanto, é muito crucial e essencial fazer uma avaliação de quem é você no universo e como você age no universo. Porque você não é somente uma peça isolada, solta, jogada no universo. Você é uma peça, você é uma engrenagem dentro deste universo que se aglutina, que se junta a muitas outras engrenagens, estou falando de outras pessoas, obviamente, que fazem o mundo e o universo em constante mudança. Daí o propósito, daí a necessidade de se entender como ser humano. De tudo, sempre tem o propósito, né? Por que dessa história macabra, né? As histórias macabras servem não apenas para assustar, mas também para reforçar a moral por detrás da lenda. O Corpo Seco e tantas outras histórias, mas exclusivamente o Corpo Seco, é a personificação das consciências de uma vida de crueldade extrema. Tem gente que é cruel, extremamente cruel. Tem gente que gosta de ser ruim, sente prazer em ser ruim, ser mau caráter, ser corruptiva, ser mentirosa, ser enganadora, seja aquela pessoa que é destrutiva mesmo, né? No máximo da palavra, aquelas pessoas extremamente tóxicas, sabe que é tóxica e tem prazer de ser tóxica, né? Especialmente o desrespeito a familiares, maldade ao próximo, ao desprezo a todo e qualquer tipo de vida. Quando fala todo e qualquer tipo de vida, estou falando não só de pessoas, animais, plantas, é vivo, respira, né, tem vida, merece respeito. Ele é um lembrete vívido de que a maldade pode levar a um destino de tormento eterno, até mesmo após a morte. A sua existência serve como um aviso sombrio e aterrador para aqueles que não conseguem entender quais são os preceitos, nem vou dizer apenas moral, mas humanos de ser sociedade. Você é uma pessoa humana, assim como eu, você ri, você chora, você sente alegria, dor, sente fome, sente medo. Então, essas coisas existem para quê? Para que nós nunca nos esqueçamos que, independente de cor de pele, de nacionalidade, de riqueza, de sexualidade, você é um ser humano, você é uma pessoa. E isso é inerente ao que a pessoa, é inerente a essas condições que eu falei. O problema é que nós vivemos num mundo, numa estrutura de mundo que faz com que nós não agimos como humanos. Passamos a agir como se fôssemos bestas. Bestas no sentido de bestialidade. Não de besta animal, mas bestialidade, que é uma diferença, né? Quem acompanha o programa Mitologar sabe a diferença de bestialidade para bestas, né? De ser um imbecil e de ser uma besta, né? Vamos assim dizer. Mas por que o Corpo Seco permanece no nosso imaginário, no nosso popular, no nosso e na nossa identidade cultural? Né? O Corpo Seco, como outras lendas, desempenha um papel importante na cultura, na transmissão de valores. Nós transmitimos informações morais, sociais, éticas através da história. Ele reflete medos universais, como o medo da morte, da punição por atos ruins que você pratica em vida, né? O ser maligno, em outras palavras. E reforça preceitos de morais e sociais éticos, incentivando o respeito ao próximo e a busca por uma vida melhor, uma vida justa, uma vida plena. Tanto que essa lenda continua a ser contada, mantendo viva uma parte rica da nossa cultura, do nosso folclore, dos nossos mitos, e, ao mesmo tempo, nos instiga nossa curiosidade sobre o lado sombrio e misterioso do sobrenatural e que se envolve, de certa forma, sobre nosso ser existir como pessoas. É fato
né, que existe, né, essa tendência. Mas muito mais que essa tendência é trazer para a nossa vida o pé no chão da coisa. Já falei várias vezes e novamente a oportunidade. Você já fez uma reflexão da sua vida? Parou para pensar o que você fez até o dia de ontem? Foi bom, foi ruim? Se foi bom, por quê? Se foi ruim, por quê? O que você está fazendo para melhorar, para mudar quem você é, mudar teu conceito, mudar o conceito que as pessoas têm sobre você, se não é um conceito bom? Lembre-se, tudo isso cedo ou tarde vai voltar para você. Cedo ou tarde você vai colher o ônus ou o bônus do seu ser, agir e pensar, a sua conduta como ser humano. E assim como na lenda do corpo seco, né, o ser que foi amaldiçoado, nem vivo e nem morto por conta da sua maldade, da sua crueldade, nós podemos estar vivendo vidas de corpo seco sem ser um corpo seco. Essa é o X da questão. Podemos estar vivendo uma vida de amaldiçoado sem ser uma criatura. Tudo por conta do nosso ser existir, nosso pensar, nossas atitudes, nossa frieza lógica, nossa frieza de coração, nossa frieza humana. Fica para nós pensarmos através deste mito, desta lenda do corpo seco, essa história um tanto macabra, né, sobre o que nós estamos fazendo. Primeiro conosco mesmos e depois com os outros. Bem, me despeço por aqui, um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.